Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater. Alô, tudo bom com vocês, pessoal? Espero que sim. Bom, vocês já ouviram a introdução do vídeo, né? É um pouquinho diferente esse dos outros. Nós vamos analisar um pouco a influência grega num dos animes, mangás mais famosos e mais queridos do público brasileiro. Vamos falar da influência grega em Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, né? Vamos lá então, algumas informações iniciais sobre o criador, né, da obra, sobre a obra em si, e aí eu vou partir para a análise dos elementos gregos que existem em Cavaleiros do Zodíaco. Já faço o aviso, Cavaleiros do Zodíaco tem uma série de séries derivadas que acontecem antes ou depois da saga principal. Nesse vídeo eu só vou falar da saga principal escrita pelo Masami Kurumada, né? E nem vou me estender muito para analisar saga de Poseidon ou saga de Hades muito. Eu vou me focar mesmo na saga do Santuário, que foi primeiro transmitida no Brasil e que é mais lembrada por todos os fãs. Então, vamos lá. O criador de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya no original, Santo Seiya, né, que é o protagonista do desenho, é o japonês Masami Kurumada. Masami Kurumada é um mangaka que já tinha feito outras histórias em quadrinho, outros mangás lá no Japão, e que em 1986 lançou, né, a primeira edição, primeira história de Saint Seiya na revista Shonen Jump. A Shonen Jump é uma das revistas mais importantes de mangá do Japão. Nela, diversas outras histórias importantes, diversos outros animes, mangás, né, começaram lá, como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, todos bastante famosos aqui no Ocidente. E Cavaleiros do Zodíaco se insere dentro de uma tradição, né, de um estilo de mangá que é chamado o mangá shonen. Shonen são os mangás para jovens, né, para garotos, com muita ação, pancadaria, sangue voando para todo quanto é lado, poderes sendo disparados das mãos dos heróis e com a amizade, né, como um foco importante. Normalmente o personagem do shonen é um personagem que tem muitos amigos e forma um grupo ao redor dele. Então o Masami Kurumada não estava inventando nada assim tão grandioso, tão diferente quando criou Cavaleiros do Zodíaco. Ele estava criando um grupo de personagens e inserindo numa tradição, a tradição do shonen. O que ele trouxe de inovador foi a questão dos personagens dele estarem relacionados com a mitologia grega. Então, bora lá falar dos personagens e do enredo de Cavaleiros do Zodíaco. A história de Cavaleiros do Zodíaco se foca, né, o enredo gira em torno do protagonista, Seiya, um jovem órfão com um pouco mais de 13, 14 anos, que foi enviado do Japão para a Grécia para receber o seu treinamento, se tornar um cavaleiro de Atena, aprender a utilizar o cosmos. O cosmo dele, a energia que ele tem, que todos os guerreiros de Atena possuem, e retornar com a armadura de Pégaso para o Japão e lutar no torneio galáctico. Pera. Muita informação de uma vez. Vamos explicar cada coisa de maneira um pouquinho mais clara. O Seiya, né, é um jovem órfão, como já foi dito, e ele é o típico protagonista de shonen. Ele é valente, corajoso, reconhece o valor dos amigos e é sempre muito agitado. Ele gosta de uma ação, gosta de uma pancadaria. O Seiya foi criado com outros órfãos numa fundação coordenada, comandada pelo senhor, né, Mitsumasa Kido. Mitsumasa Kido era um homem muito rico e que resolveu mandar diversos órfãos pelo mundo afora para receberem treinamento e se tornarem cavaleiros. Os cavaleiros seriam guerreiros capazes de utilizar o cosmos. O cosmo é uma energia poderosa que apenas os mais insistentes
cavaleiros, lutadores poderiam utilizar. Com o Cosmos, um cavaleiro seria capaz de atingir altas velocidades, desferir golpes capazes de reverter o fluxo de cachoeiras e romper rochas apenas com os punhos nus. Sendo assim, o treinamento de um cavaleiro é muito difícil. Então, jovens foram mandados pelo mundo inteiro para receber treinamento de cavaleiro, e o que coroaria o seu treinamento seria receber uma armadura. A armadura protege o cavaleiro e cada armadura se relacionaria com uma das constelações no nosso céu. Então a armadura do Seiya seria a armadura de Pégaso, né? Aquele cavalo alado da mitologia grega. Muito bem, o Seiya faz o treinamento dele, volta para o Japão, e lá no Japão os garotos que participaram do treinamento, né, em diversas partes do mundo, os órfãos, se enfrentariam até chegar numa final. Nessa final, o vencedor ganharia a sagrada armadura dourada de Sagitário. As constelações do zodíaco, as 12 constelações, são os signos, né, que a gente conhece, vendo nos horóscopos do jornal, seriam as armaduras mais poderosas. Então, o vencedor do torneio galáctico receberia a armadura. Reparem que o roteiro é bem fraquinho, né? Não tem muita explicação. Afinal de contas, os caras são super poderosos, para que vão lutar por causa de uma armadura? Para piorar, o dono da Fundação Kido, Mitsumasa Kido, morreu. Quem estava organizando o tal do torneio galáctico era a neta do Mitsumasa Kido, neta adotiva, né? Ninguém sabia direito a origem dela, Saori Kido. E a Saori, né, não tem relações boas com os cavaleiros que voltaram, porque todos lembram que na infância ela era uma garota mimada, arrogante, que batia e judiava dos órfãozinhos da Fundação Kido. Tudo bem. Esse roteiro meio tonto vai se desenvolvendo e quem acompanha vai descobrindo o seguinte, que na verdade a Saori é a reencarnação da deusa Atena, a deusa da justiça, filha de Zeus, e que o senhor Mitsumasa Kido estava protegendo esse segredo até dela mesma, porque lá no santuário da Grécia, lar dos cavaleiros, houve uma rebelião e o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, Saga, tinha se rebelado, tentado matar a Saori, né, ou no caso a reencarnação de Atena, quando ela era apenas um bebê. Então o Mitsumasa Kido escondeu isso, né, recebeu a criança das mãos de um Cavaleiro de Ouro que tinha fugido do santuário, o Cavaleiro Aiolos, e protegeu a garota até aquele momento. Tudo bem, tudo bom. E a partir daí o roteiro vai se desenvolver até o momento em que os cavaleiros que participaram do torneio galáctico se unem a Saori, agora que já sabe que é Atena, para poder desfazer este mal no santuário, tirar o Saga de Gêmeos da liderança do santuário e colocar Atena como líder do santuário, que é o seu lugar de direito. Para isso, né, o Seiya teve que reunir um grupo em torno dele. Então, além do Seiya protagonista, outros 4 personagens serão bastante importantes na saga, na história de Cavaleiros do Zodíaco. O primeiro personagem que se destaca ao lado do Seiya é o Shiryu. Shiryu é um cavaleiro que foi treinado na China pelo mestre ancião, que mais pra frente, quando você assiste o desenho, descobre que ele foi um cavaleiro de ouro. E o Shiryu usa a armadura de dragão, que tem um poderoso escudo para se defender. O dado engraçado é que toda a batalha importante do Shiryu, o Shiryu tira a armadura e fica sem o escudo. Então ele tem o escudo mais poderoso da galáxia e não usa nas batalhas. Outra coisa também é que o Shiryu adora ficar cego, né? Os inimigos acabam atacando ele fere os olhos, fica cego, tem que lutar cego e sem armadura. Mesmo assim ele vence, né? Como eu disse, realismo não existe em Cavaleiros do Zodíaco. Shiryu acaba representando o ideal do cavaleiro honrado, sério e que não desiste nunca, né? Assim como o Seiya. O Shiryu tem um affair, né? Tem uma namoradinha, a Shunrei, que aparece em alguns episódios, tal. Então o Shiryu é um cara que tem, de certa forma, uma espécie de família, coisa que os outros personagens não têm muito.
Próximo personagem que se une ao Seiya é o Yoga. O Yoga treinou na Sibéria, na Rússia, e ele foi treinado para utilizar o cosmos dele para poder manipular o frio e o gelo, conseguindo diminuir a temperatura dos objetos e lançar rajadas de gelo super congelantes sobre os seus inimigos. O Yoga, né, um dado curioso é que o Yoga, ele sabe quem ele era órfão, mas ele sabia quem era a mãe. A mãe dele tinha se afogado num acidente com um navio. O navio afundou e a mulher ficou congelada lá nas profundezas oceânicas. O Yoga, tudo quanto é luta que acontecia, alguém lembrava da mãe do Yoga, e o Yoga ficava chorando, lembrando da mamãe. Então ele tinha um trauma danado com isso, se tornava até engraçado. Detalhe, o Yoga era o cavaleiro de Cisne, da constelação de Cisne. O terceiro cavaleiro a se destacar e a se unir ao Seiya é o Shun, da constelação de Andrômeda, né? Andrômeda é uma princesa da Grécia Antiga que tinha se colocado em sacrifício para proteger a sua comunidade. Então a armadura do Shun é uma armadura feminina, né? Uma armadura rosa, com seios e com formas femininas. O Shun representa um tipo de personagem que é muito comum nos mangás shonen. O Shun é andrógeno, ele é homem, mas se veste, fala e age como mulher. Então, quando o desenho chegou no Brasil, a meninada pegou meio mal com o Shun, né? Tinha um certo preconceito com ele. Mas curiosamente ele é um dos personagens mais poderosos do desenho, né? Ele usa as correntes de Andrômeda para desferir golpes nos inimigos e também para ter uma das melhores defesas de todos. Por fim, o último cavaleiro que se une ao grupo, se une mais ou menos, porque ele faz a pinta de bad boy, badass, né, que não fica quase nunca com grupo, é o irmão do Shun, o Ikki, da constelação de Fênix. O Ikki foi treinar na Ilha da Rainha da Morte, nome legal do lugar, né? Deve ser só uma espécie de inferno na Terra, que é justamente essa ideia. O Ikki foi para lá no lugar do irmão. O irmão dele tinha sido mandado para a Ilha da Rainha da Morte, ele falou, não, eu vou para esse lugar porque o meu irmão não vai sobreviver, né? Olha como um irmão levava o outro a sério. E o Ikki, nos primeiros episódios que ele volta querendo vingança, com sangue nos olhos, querendo matar todo mundo, mas aí ele repara que tinha sido enganado e vai ajudar os Cavaleiros de Bronze. Então o grupo é esse: Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, lutando ao lado de Athena para tentar tirar do santuário o mestre Hades, né? O mestre do santuário, que era o Saga, e que a gente descobre, na verdade, que o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos tinha sido dominado pelo irmão da Athena, o deus Hades, o deus da guerra e da destruição. Então por isso que ele tinha ficado mal, né? O desenho tem várias outras sagas, além desta primeira, em que os 5 Cavaleiros de Atena lutam contra os Cavaleiros de Ouro para poder colocá-la no seu lugar, né? Vai ter lutas contra outros deuses, como os deuses de Asgard, do norte da Europa, e vai ter lutas contra outros deuses gregos, como a luta contra Poseidon e os seus guerreiros marinas, e a luta contra Hades e os seus generais da morte. Então vai ter várias batalhas que eles vão lutar. Como eu disse, não vou concentrar nisso o vídeo. O último ponto que eu falei que ia me dedicar a trabalhar nesse vídeo é sobre a influência grega que a gente observa em Cavaleiros do Zodíaco, né? Inicialmente, qualquer um diria, poxa, mano, é Cavaleiros do Zodíaco, tem uma baita influência grega, tem Atenas, tem Hades, tem Ares, tem Poseidon, tem um monte de deus grego, tem mito grego, é Grécia pura, mais ou menos, né? O que a gente tem de fato? Referências aos mitos gregos, né? O nome dos deuses, o nome de alguns personagens. Só que, no geral, quase nada é grego mesmo em Cavaleiros do Zodíaco, né? As armaduras que os cavaleiros usam não tem nada a ver com as armaduras dos hoplitas, dos soldados da Grécia Antiga. Absolutamente nada a ver. Aliás, né, uma armadura de Cavaleiros do Zodíaco não serve para proteger muita coisa. É uma armadura que normalmente não protege a virilha, não protege a cabeça, não protege o abdômen, né? Uma faca de pão é capaz de machucar um Cavaleiro do Zodíaco, porque a armadura não é capaz de defendê-lo. Então, em termos de armaduras, não tem muita semelhança. A ideia de que Atena é uma deusa boa também é um pouco estranha para o mundo
para o mundo grego, né? Para os gregos, os deuses eram caprichosos. Não existiam deuses bons ou maus. Os deuses eram mais humanizados. Ora podiam agir de maneira boa, ora podiam agir de maneira ruim. Então, essa noção de que Atena é boa e os outros deuses são maus, tá furado, né? Não tem nada a ver com o mundo grego. Outro ponto também, a questão da idade dos protagonistas, né? O Masami Kurumada criou heróis super jovens para ter uma identificação entre o público que lê e os heróis. Os heróis gregos não são novinhos, meninos de 13, 14 anos, né? E além disso, a arrogância, né? A rubris que a gente observa em alguns heróis, como Aquiles, não aparece nos personagens de Cavaleiros do Zodíaco. Eles são super amiguinhos e agem em grupo, à exceção do Ikki, né? Mas ele, como eu disse antes, tem mais a ver com a ideia do bad boy. Então, também não tem muito a ver isso, né, da questão de como o herói é representado. Outro ponto também que é curioso, em Cavaleiros do Zodíaco tem uma mistura de diversas referências de mitologia e religião, né? Só se a gente pegando os personagens que aparecem nessa primeira saga, na saga do Santuário, a gente observa referências à mitologia inglesa, né, bretã. Um Cavaleiro de Ouro, Shura de Capricórnio, tem uma espada que é Excalibur, a espada do rei Arthur, não tem nada a ver com Grécia. Tem um personagem que é dito a reencarnação de Buda, ou seja, uma referência à religião budista, que é o Shaka de Virgem. A gente tem personagem que usa golpe, que se chama Ondas Mortais do Inferno, e manda o sujeito para o inferno japonês, da mitologia shintoísta japonesa, que é o Máscara da Morte de Câncer. E quase nenhum personagem de fato é grego. É mais a aparência grega, que não está, como eu disse, nas armaduras, nem nos golpes, nem na ideia de cosmo. A aparência grega está no santuário, que é onde se passam as lutas contra os Cavaleiros de Ouro. Aí sim tem uma influência grega muito marcada. As colunas, o tipo de construção, os templos, a própria ideia de o santuário ser construído no alto de uma montanha, que é uma referência à maneira como os gregos construíam seus antigos templos, né? Sempre na parte mais alta da cidade, tendo essa noção de uma conexão com o sagrado, né? Os deuses estão no Olimpo, lá no Monte Olimpo, no alto, no céu, então o templo tem que ficar o mais alto possível, o mais próximo deles. Então, Cavaleiros do Zodíaco é um mangá e um anime muito interessante, muito bacana, bem divertido, marcou época no Brasil, né? O desenho animado foi produzido em 1989, 3 anos depois do mangá. Chega ao Brasil 5 anos depois, 1994. E fez um sucesso avassalador. O que a gente tem hoje de mercado para anime e para mangá no Brasil deve muito a Cavaleiros do Zodíaco, né? Deve muito a esse desenho que passava na TV brasileira e fez um sucesso enorme. Então, hoje a gente ter Naruto, ter One Piece, ter Dragon Ball que passa na TV, que a gente consegue assistir, sabe que tem pra ver, é muito por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Isso é inegável. O desenho é divertido, mas de grego não possui muito. Então é interessante como é mais o uso dos nomes gregos, da aparência, né, dos lugares, dos cenários, mas não tem tanto a questão de como os gregos pensavam. Só que, vamos lembrar, desenho animado, quadrinhos, mangá, anime, não tem compromisso com uma verdade histórica, tem compromisso com entretenimento. E como entretenimento, Cavaleiros do Zodíaco funciona ainda muito bem. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, que isso ajude vocês a perceberem como tem influência das culturas da antiguidade no nosso dia a dia. Sempre aquele pedido, deem like aí no vídeo, compartilhem, comentem para a qualidade aumentar. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Todo mal, combater, despertar o poder, sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos ventos e desejos a realizar, pois as